Amém? Graças a Deus por essa canção, pela história que ela traz e pela musicalidade que a gente pode trazer na presença de Deus para a glória dele em nome de Jesus. Meus amados irmãos, abram as suas Bíblias por gentileza em Atos dos Apóstolos no capítulo 3. Nós estamos seguindo uma série de mensagens, mais uma dessas nossas séries de mensagens. Dessa noite nós vamos falar sobre a força do testemunho que vimos e ouvimos. Creio que nós vamos ter uma tela para mostrar isso, para que a gente possa relembrar essa realidade poderosa que nós estamos tratando na presença de Deus. Atos dos Apóstolos no capítulo 3. Nós vamos ler juntos. Antes, porém, quero pedir que você faça comigo uma oração, por gentileza. Senhor Deus querido, nós oramos em nome de Jesus, o nosso amado. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e receber da parte do Senhor a palavra. Pedimos que o Senhor ministre ao coração da gente o que a gente mais precisa. Pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade para ouvirmos a voz do Senhor e que a nossa mente, o nosso coração, nós tenhamos a bênção de ouvirmos, de termos a aplicação devida e a transformação gerada pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa hora, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Atos 3, nós vamos ler juntos essa palavra do Senhor. Esse texto eu vou usar uma expressão, espero que você não se assuste. Aqueles que estão acostumados com a internet já ouviram essa expressão associada ao Rio, né? Tem coisas que acontecem no Rio. Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, meus irmãos. Eu acho que a gente tem que, o tempo inteiro, ressaltar a beleza do Rio, a grandiosidade do Rio, a nossa história, a diversidade que nós temos. Uma cidade que foi tão importante ao longo da história e hoje a gente diz que o que acontece no Rio repercute no país inteiro. A gente precisa lembrar o quanto o Rio de Janeiro é um lugar especial. Esse texto, eu vou usar um meme que eu já vi na internet, esse texto é puro suco do Evangelho. O meme é puro suco do Rio de Janeiro. Esse texto é puro suco do Evangelho. É impressionante como você vai pegar cada gota desse texto e vai observar a força que há nesse texto para nos ensinar o que é o Evangelho. Ou seja, de alguma forma a gente vai estar também encontrando aquilo que não é o Evangelho. E hoje em dia é muito importante que a gente saiba o que não é Evangelho, que embora pareça Evangelho, mas não é o Evangelho, e como a gente vai se ajustar nessa realidade que aqui está. Você já abriu a Bíblia? Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta o tempo inteiro, porque a gente vai e volta, vai ser uma forma da gente estudar melhor e objetivamente esse texto. Versículos 11 e 12, se você puder, por gentileza, ler comigo a palavra do Senhor, que diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo o quê? Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Eu não sei se você leu na semana passada os versículos de 1 a 10, porque os versículos de 1 a 10 é o que tem a conexão com o que está acontecendo aqui. Mas primeiro eu quero deixar na tela uma palavra. E esta palavra é uma palavra que vai nos ajudar a entender a realidade desse texto. A palavra que nós temos aqui na tela é a palavra oportunidade. A palavra oportunidade é uma palavra muito importante no contexto que nós estamos aqui. Veja que o que acontece antes é algo extraordinário. Pedro e João vão ao templo para a oração da hora nona. Você já leu isso aqui? Se você observar comigo o versículo 1 do capítulo 3. Dá uma olhadinha. Capítulo 3, versículo 1. Acontece aqui uma coisa impressionante. Era levado um homem coxo de nascença. Ele era colocado diariamente lá na porta do templo. O objetivo dele era receber algum tipo de esmola. Era o propósito dele. Agora, veja que nós começamos a entender a razão da palavra oportunidade aparecer. Primeiro, ele é colocado lá na expectativa de ter uma oportunidade de ganho. Essa é a realidade dele. Depois aparecem Pedro e João, que não vão ao templo para dar esmolas, eles vão ao templo para orar. Mas agora eles estão diante de um homem que vai suplicando, ele vai implorando por uma esmola. Este homem
enxergou Pedro e João e viu neles talvez alguma possibilidade de ter ali uma oferta. Eu não sei se ele olhou para eles e olhou e disse assim: olha, ali vai uma pessoa que tem dinheiro. Se olha algumas pessoas, dá uma olhadinha na pessoa que está próxima a você, vê se não parece que tem dinheiro. Parece. Não é verdade? Eu não sei se você já teve a experiência de pedir alguma esmola, mas assim, eu fico me colocando no lugar da pessoa, eu só tenho duas possibilidades. Ou eu vou pensar numa pessoa que tem dinheiro, esse não. Pode passar. Opa, aí pede isso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma pessoa com cara de boazinha. Dá uma olhadinha para ver se a pessoa que está do seu lado aí tem essa cara. Tem. Vocês têm cara assim. Aí, eu não sei como é que foi lá, mas Pedro e João estavam indo para a oração da hora nona, e este coxo olhou para eles. Veja que o texto do versículo 3 diz: vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, e implorava que lhes dessem uma esmola. Então, ele agora aproveitou a oportunidade de ter encontrado Pedro e João. Nós não sabemos o que ele viu neles, ou se ele estava apenas ou tão somente aproveitando uma oportunidade. Aí volta para Pedro e João. Pedro e João dão uma resposta que não é a melhor das respostas para o coxo. O coxo queria o quê? Fala alto. Queria o quê? Din-din. Muito bem. Aí ele diz o quê? Olha se a resposta que vem no versículo 6, não é uma resposta meio... Olha só. Não possuo nem prata e nem ouro. Conversa. Não sei se já te aconteceu isso, alguém te pedir dinheiro, você dizer que você não tinha nada para oferecer. Já te aconteceu isso? Deixa entre nós. Mas o que tenho, aí de repente agora mudou a história, não tenho um prata, mas o que tenho, isso eu te dou. O que seria melhor que prata e ouro na perspectiva do coxo? Eu não tenho a menor ideia, você tem? Também não tenho. Mas o fato é que Pedro e João agora têm uma oportunidade. E a oportunidade deles não é a oportunidade de dar o dinheiro, mas de dar a ele o que ele não conseguiria com o dinheiro. Alguma coisa que não pode ser comprada com dinheiro. Qual foi a frase dele? Não temos prata nem ouro, mas o que temos isso te damos. Leia comigo aqui. E tomando pela mão direita... Não, peraí, gente, não pula não, versículo 6. Mas o que tenho, isso te dou. Leia comigo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda! Oh, meu Deus, que oportunidade. Pense na seguinte hipótese. Eles dizem anda e ele não anda. Isso limita muitas pessoas que acreditam que pode dar errado. E pode. Pode dar errado? Pode dar errado. A ação é divina, não humana. E nós vamos entender isso em instantes. Em instantes nós vamos entender isso. Mas a resposta que Deus permitiu que existisse ali foi que ele de um salto só se colocou em pé e começou a saltar com alegria, louvando, glorificando o nome do nosso Deus. Aí ele agarrou Pedro e João, porque qual não seria a atitude dele senão essa? Ele reconhece que Pedro e João foram usados como instrumentos, de alguma forma, para curar a sua enfermidade. Eles não tinham de fato prata e ouro, mas eles tinham poder e autoridade em nome de Jesus. Aí ele fica de pé. Aí a gente chega no versículo 11. Apegando-se a ele, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E no versículo 12 começa com a expressão, à vista disto. Agora não é mais somente aquele homem que estava enfermo e que estava diante deles, atento à sua fala. Agora tem uma multidão de pessoas, nós não sabemos quantos estavam lá, mas sabemos que agora tem muita gente que chegou, que se aproximou e que queria, a partir de agora, ouvir o que eles tinham para dizer, porque afinal de contas, esses homens, eles curaram o coxo, essa foi a interpretação. Esses homens têm algum tipo de autoridade, poder, eles têm uma intrepidez, eles têm uma ousadia, eles podem de alguma forma exercer ou trazer alguma coisa diferente, especial para a nossa vida. Aí eles começam a apresentar o seu discurso. E veja que a fala no versículo 12 é impressionante. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar?
puro suco do Evangelho. Veja comigo essa tela aqui, por gentileza. Versículos 11 e 12, eles apresentam a desconstrução da ilusão do poder pessoal e da virtude moral. O que é o Evangelho de Jesus? Ele desconstrói essa ilusão de que nós temos de alguma forma um poder pessoal, ou que eventualmente a nossa virtude moral, ela vai ser importante nesse contexto. Eles declaram de forma clara, observem bem o texto que diz assim: por que vocês olham para a gente como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? A lógica deles é, olha, nós não temos poder em nós. E não é a nossa piedade, a nossa virtude, não é a nossa espiritualidade, não é a maneira como a gente vive a nossa vida que vai de alguma forma impactá-lo desta maneira. Não somos nós, não olhem para nós. Curiosamente, no começo do texto ele diz, olhem para nós. E agora estão dizendo assim, não olhem para nós, não fomos nós. Cá entre nós dois, que tentação pesada foi essa? Porque é possível que lá no íntimo, eventualmente, você e eu, no momento de fraqueza, mas vendo ali uma manifestação da graça de Deus, e alguém atribui a nós, a você e a mim, atribui a nós algum desses feitos, é possível que lá no fundo, nós tenhamos pensado, é verdade, fui eu. Se eu não tivesse feito, não teria sido feito. Se eu não tivesse participado, nada teria acontecido. Se eu não tivesse orado, o milagre não aconteceria. Se eu não estivesse lá, nada haveria. Estaríamos apontando para nós, mas o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre Cristo. Por isso desconstrói essa ilusão do poder pessoal e da virtude moral. Não está centrado em nós. Pedro e João estão nos ensinando, não somos nós aqueles que realizaram este grande milagre. O autor é outro, e eu vou falar sobre ele já. Teria pensado Pedro se estivesse aqui entre nós. Mas veja a sequência do texto, meus queridos irmãos e irmãs. Os versículos 13, 14, 15 e 16. Leia comigo. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste quem? O santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste quem? O autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, é que este o mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Veja comigo na tela. A comunicação do real sentido do Evangelho. Primeiro você observa aqui no versículo 13, no iníciozinho do versículo 13, o Evangelho não esconde de nós os nossos pecados. Pedro diz assim, a quem vós traístes e negastes. O Evangelho é do confronto. O Evangelho, de vez em quando, nos tira do eixo para mexer com a nossa vida, para mostrar quem nós somos de verdade. O Evangelho não é passapanista. O Evangelho encara os maiores problemas da nossa vida. O que esses homens que lá estavam, aquele povo que ali estava, o que eles realizaram é que eles negaram, eles traíram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e era preciso confrontar. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Não está na moda confrontar. Está na moda bajular. Está na moda dizer que nós somos ótimos e maravilhosos. Está na moda dizer que nós não somos pecadores, nós só erramos. Está na moda dizer outras tantas coisas que não são o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus nos chama de pecadores. O Evangelho de Jesus aponta os nossos pecados.
O Evangelho de Jesus descortina as nossas falhas, não para apontar o dedo, como algumas pessoas fazem. O Evangelho traz à luz o holofote sobre a nossa vida para nos tratar, para nos mudar, para mexer com a nossa essência. Então essa conversa lá não é uma conversa que começa dizendo: vocês são maravilhosos, vocês são extraordinários. Não, essa conversa começa declarando que eles não são os autores, e agora declara quem são os seus ouvintes. Mais adiante nós vamos ver que o Evangelho aponta para Cristo. Versículo 14 diz assim: vós porém negastes o santo e o justo. No versículo seguinte vai chamar de autor da vida. O Evangelho aponta sempre para Cristo. Ele é apresentado no texto como santo, santo, santo. Esta é uma realidade maravilhosa. Veja que a descrição a respeito de Cristo é santo. A Bíblia diz, e nós cremos, que Ele não pecou jamais. A relação de Cristo com a Páscoa, com o Cordeiro da Páscoa, é que o Cordeiro da Páscoa não podia ter mancha, não podia ter machucado, ferida alguma, e Cristo é sem pecado. Não pecou jamais, santo. Além de santo, ele é justo. A justiça está sobre ele. A justiça é ele. Então, nesse relato que aqui está, nós somos confrontados quanto aos nossos erros, mas nós somos conduzidos a olhar para Cristo, a enxergar Cristo, a perceber Cristo. É tudo sobre Cristo. Por isso que eu falei que é o puro suco do Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, meus irmãos, o Evangelho revela o poder de Deus. Veja o versículo que aqui está, 15. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse texto revela a prática humana, a ação humana, o ato humano, mas mostra sobre o ato humano o poder do Senhor. Enquanto os homens mataram a Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos. É para nos ensinar e revelar o poder de Deus, que é capaz de tomar vida como a minha e a sua. Ainda que a gente tenha feito um monte de coisas erradas, o Senhor é capaz de nos restaurar, de nos ressuscitar espiritualmente. O Evangelho aponta para o poder de Deus. O Evangelho aponta para a autoridade do Senhor. Não há nada que Deus não possa fazer, e aquilo que Deus faz independe da nossa ação humana. Veja ainda, o Evangelho desperta testemunhas. Veja o que diz o versículo 15, o final do versículo 15. Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que eles viram, o que eles tomaram conhecimento, eles não se omitiriam, eles não se esquivariam, eles aproveitariam todas as oportunidades. Estavam ali dizendo: Ele ressuscitou dentre os mortos e nós somos testemunhas. A declaração deles é: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. A ressurreição é comprovada nas Escrituras. Mas eu quero dar um dado especial a vocês. Imaginemos aqui, por hipótese, que a ressurreição não aconteceu. Por hipótese. Nessa hipótese, imagine que vários homens e mulheres foram presos, foram torturados e foram mortos por causa de uma mentira. Teriam esses homens, então, que criaram essa história, essa fantasia, essa ilusão, morrido por essa causa ilusória, fantasiosa, mentirosa? Meus irmãos, a morte de homens e mulheres que continuaram confessando até o fim que Jesus está vivo é uma prova extraordinária da vitória de Jesus sobre a morte. Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia! E eles são testemunhas. Como ficar calado diante disso? Como se silenciar? Como se esquivar de uma realidade dessa, em que Cristo está vivo e eles viram essa realidade diante dos olhos deles? Ainda quero dizer a vocês que o Evangelho ensina que a força da fé não está em nós,
mas em quem nós cremos. Veja, meus irmãos queridos e amados, o versículo de número 16 diz assim: pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Qual é a grande questão aqui? Eles foram em nome de Jesus, não em seu próprio nome. Essa é uma chave que muda a nossa percepção sobre tudo. Não é sobre o nosso nome, por isso a nossa reputação neste caso, o nosso medo de não dar certo, isso não importa, isso não é valioso para nós, porque nós vamos em nome de Jesus. A nossa história é em nome dele. As testemunhas são levantadas porque nós cremos no nome de Jesus, é no poder de Jesus, é na graça de Jesus, é na ação de Jesus. Nós vamos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mais adiante, versículo 17 e 18 diz assim: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Versículo 18, leia comigo. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Veja comigo aqui na tela, por gentileza, essa frase. A soberania divina, leia comigo por gentileza, a soberania divina não absolve a responsabilidade humana, nem a responsabilidade humana limita os eternos decretos de Deus. Veja, o texto vai nos ensinar que eles fizeram. Responsabilidade humana. Há pessoas que se escondem nessa expectativa. Já era vontade de Deus, então aconteceu porque já era vontade de Deus. Tem uma responsabilidade humana nessa história. O pecado é uma escolha pessoal, uma decisão pessoal. Nós somos tentados o tempo inteiro. Tenazmente o pecado nos assedia. A grande questão é que existe uma responsabilidade que vai gerar uma consequência na nossa vida. Por isso, a soberania divina, ela percebe essa realidade que aqui está, mas ela não absolve a nossa responsabilidade humana. Mas veja que, por outro lado, a ação humana não limita a soberania de Deus. Ainda que eles tenham feito isso, era plano eterno de Deus que isso viesse a acontecer. Era necessário que Cristo padecesse, era necessário que ele passasse pela morte para sobreviver, para ressuscitar. Era necessário que o seu sangue fosse vertido na cruz do Calvário. Era necessário que ele passasse por todas aquelas agruras de todo o processo da crucificação. Isso estava determinado pelo Senhor, era plano de Deus, ele veio para isso. Mas isso não isenta a humanidade da sua responsabilidade. Mas tem uma palavra maravilhosa aqui nos versículos 19 e 20. Leia comigo, por gentileza. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Veja comigo aqui na tela, por gentileza. O caminho para uma nova história ainda está aberto. Depois de todas aquelas construções que o texto nos traz, João e Pedro no seu discurso agora apresenta uma saída, uma porta, uma nova porta ainda estava aberta, e para nós ainda está aberta. Ele começa a falar sobre arrependimento. Arrependei-vos, e arrependimento é uma mudança de mente e coração. Arrepender é não fazer outra vez, é reconhecer o que fez. É enfrentar aquilo que aconteceu na sua vida. Arrependimento, você tem um encontro real com aquilo que aconteceu. Você não diz que não fez, ou não diz que fez sem querer. Você reage de forma positiva àquela realidade para dizer: eu fiz isso, eu estou arrependido. Por isso a palavra primeira é arrependei-vos. A segunda palavra é convertei-vos, e conversão nesse texto é a mudança de direção e de rumo. A história começa a ser mudada na nossa mente, no coração. A partir disso nós temos uma mudança de estrada, temos uma mudança de história. Deus vai nos conduzindo por caminhos diferentes.
Mais adiante nós aprendemos que o Senhor vai derramar sobre o seu povo perdão, e a expressão bíblica é que sejam cancelados os vossos pecados, ou seja, existe um cancelamento dos pecados, nós somos perdoados, nós somos abraçados pela graça de Deus que nos alcança, e essa graça que nos alcança derrama sobre nós a bênção do perdão, para que venham tempos de refrigério. Esse refrigério é o descanso concedido por Deus. Deus nos traz o descanso depois de todas aquelas coisas que já foram relatadas anteriormente. Então, veja, meus irmãos e minhas queridas irmãs, nós enfrentamos uma realidade onde o Evangelho, ele nos confronta, ele diz quem nós somos. Mas ao final nós temos uma saída, nós temos uma outra estrada, nós temos um caminho que ainda está aberto para que a gente viva essa nova e maravilhosa experiência espiritual com o Senhor. Por fim, dos versículos 21 até o 26, por gentileza, leiam comigo. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Eu termino com essa tela dizendo assim: Cristo é a promessa que foi cumprida e o centro da revelação bíblica. Todas as promessas relatadas aqui, do versículo 21 até o versículo 26, elas fazem menção, elas apontam para Cristo. Ele é a referência. E ao mesmo tempo, Cristo é o centro de toda a revelação bíblica. A Bíblia fala sobre Cristo do começo ao final. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. A descrição da palavra do Senhor aponta diretamente para Cristo. Por isso esse texto é puro suco do Evangelho de Jesus Cristo. Eles aproveitaram uma oportunidade. A oportunidade que apareceu, a oportunidade que estava diante deles, a oportunidade que Deus trouxe, a oportunidade que não poderia ser perdida em hipótese alguma. Eles foram confrontados quanto aos seus pecados, aos seus erros, à sua realidade. Não houve passapanista, houve um confronto, e esse enfrentamento é importante, porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos chacoalha, ele nos tira do lugar, mas mostra de verdade quem nós somos. Eles apontam, o Evangelho aponta para a realidade de quem nós somos, mas ele sempre vai apontar para Cristo. E quando ele aponta para Cristo, ele aponta para uma saída, para uma alternativa, para uma nova história que pode ser construída em nome de Jesus e para a glória dele. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, puro suco do Evangelho. O que é e o que não é o Evangelho. O que é e o que não é o Evangelho. Nós vamos orar juntos hoje e nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nós vamos pedir ao Senhor que nos oriente quanto à nossa vida. E essa será uma oração em que nós não nos levantaremos, que nós permaneceremos nos nossos lugares. Mas deve ser feita uma oração de confissão de pecados com a mais absoluta sinceridade. O Evangelho, ele nos confronta, ele mostra quem nós somos de verdade. Mas ao final, o texto diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados,
E venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nos falta refrigério, há refrigério em Jesus. Arrependimento é promovido pelo Espírito Santo em nós. Todo esse processo é conduzido pelo Espírito Santo. Se há, sinceramente, algum caminho mau, se há uma prática condenada pelas Escrituras, se existem pensamentos conflitantes com a realidade da palavra do Senhor, a nossa oportunidade é agora. A mesa do Senhor está aqui e dentro de alguns instantes nós vamos participar dela. E eu quero pedir a você que entre este momento e o momento da ceia, você confessa a Deus os seus pecados. Entre este momento e o momento da ceia, você se aproxime de Deus com um coração franco e sincero, percebendo e declarando quem você é diante dele, sempre apontando para Cristo. Nós não fazemos nada, somente Cristo. Feche seus olhos entre este momento e a ceia. Enquanto cantarmos, nós vamos orando em nome de Jesus. Senhor, somos teus, criados para teu louvor. Terra e céu se rendem a ti. Multidões se prostram em teu, pois só tu és Deus, e todo o poder é teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Te exaltamos, te adoramos, Senhor, o Senhor sabe quem nós somos e nós também. Ainda que a nossa mente queira dizer para a gente que nós somos melhores que outros, ainda que na nossa mente humana nós sejamos tentados a ponto de achar que nós fizemos alguma coisa, ou que alguma coisa só é feita quando a gente faz, nós queremos reconhecer aqui, primeiro, que nós somos pecadores. Segundo, que nós não somos nada e ninguém. A seriedade da sua palavra nos mostra, na voz de Pedro e João, nessa declaração do Evangelho, que eles não tinham neles um poder pessoal, e nem a piedade era suficiente para realizar aquele milagre, mas que tudo aconteceu por causa do Senhor. E hoje, mais uma vez, nós queremos dizer que nós dependemos do Senhor, que nós precisamos do Senhor, que nós carecemos de uma intervenção generosa, poderosa e gloriosa do Senhor, seja no campo físico, quando podemos ser curados pelo Senhor, seja no campo emocional, quando a nossa mente
tão visitada, tão impactada por agitos, por coisas que nos inquietam, que nos deixam ansiosos. Nós pedimos perdão em nome de Jesus. Nós reconhecemos que somos pecadores e carecemos de uma intervenção generosa do Senhor. Não queremos nos iludir, mas queremos enfrentar essa realidade. Por isso, já diante do Senhor, nós confessamos os nossos pecados e nós pedimos ao Senhor que nos perdoasse. E queremos pedir mais uma vez, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do perdão seja sobre nós. Que sejamos encontrados entre aqueles que não são perfeitos, mas aqueles que não se julgam perfeitos, que não se julgam superiores a ninguém, mas que reconhecem a sua fragilidade, mas reconhecem também o quanto são amados, a ponto de receberem uma oportunidade de ouvir a sua voz, de receber o seu abraço, de sermos visitados pela sua graça e de experimentarmos a doçura e o poder que há no arrependimento, na mudança de rumo, a mudança de vida. E aí, de forma milagrosa, o Senhor derrama sobre nós o refrigério. E o refrigério é da tua presença. O refrigério é de Jesus na nossa vida. Jesus que está contado em toda a história bíblica. Jesus que é o centro da referência. É a referência da história bíblica. É a referência da revelação. Tudo nós entregamos nas tuas mãos. E pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão atribulados, sofrendo, passando dificuldades. Oramos pela Cristina, pela Lívia, pela Isabela, pela Amanda. Damos graças a Deus pelo nascimento da Mariana. Nós louvamos ao Senhor por tudo que temos recebido da tua parte. E agora nós celebramos com alegria e agradecemos pela bênção da ceia. Alimenta-nos espiritualmente, Senhor. Pai, só o Senhor é capaz de nos fortalecer e de nos alimentar. Aqui estamos nós, famintos e sedentos do Senhor. Alimenta-nos, sacia nossa fome de Deus. Em nome de Jesus, o nosso amado. Amém.